Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe e hoje a gente vai dar continuidade a mais uma aula de nossa disciplina de Geografia. Hoje nós vamos focar em um conteúdo, em um assunto importantíssimo, porque nós falaremos sobre nosso planeta, o nosso planeta Terra, onde nós vivemos, né? Mais especificamente, nós buscaremos estudar como se formou o planeta Terra, como o nosso planeta foi formado ao longo do tempo. Então vamos lá. O universo e a Terra. Como já trabalhado algumas semanas atrás, vocês sabem que o universo surgiu após uma grande explosão. E essa explosão foi chamada pelos cientistas de Big Bang. Segundo os cientistas, essa explosão deu origem a tudo que existe até hoje, né? A todas as galáxias, a todos os corpos celestes que existem, como cometas, como asteroides, como planetas, como satélites, inclusive o nosso planeta, a Terra. Então, tudo o que existe, todo o universo que existe hoje, ele foi gerado a partir dessa explosão inicial, essa explosão que é conhecida por Big Bang. A nossa galáxia, o local, a galáxia onde o planeta Terra, onde o sistema solar está, ela é conhecida como Via Láctea. Segundo os gregos, Via Láctea significa caminho do leite. E isso se dá muito pela imagem que você pode ver, né? Pela aparência da galáxia. É na Via Láctea, é nessa galáxia que estão situados não só o nosso planeta, que é o planeta Terra, mas também todos os outros planetas do sistema solar, todos os outros planetas que orbitam em torno do Sol, ok? E aqui, nessa partezinha, vocês podem ver onde se localiza o sistema solar, todo o sistema solar, em meio à Via Láctea, em meio à galáxia da Via Láctea. Pode-se perceber por essa imagem a dimensão, como é grande a Via Láctea, porque o nosso sistema solar, que já é muito grande, com o Sol, com todos os planetas, ele ocupa apenas uma pequena parte da Via Láctea, ok? O sistema solar é constituído, ele é formado por 8 planetas. E esses planetas, eles estão dispostos nessa ordem de distância do Sol, né? O primeiro planeta, o mais próximo ao Sol, é justamente Mercúrio. Em seguida temos Vênus. O terceiro é o nosso planeta Terra. Em seguida Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os 8 planetas conhecidos que fazem parte do sistema solar. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. E como vocês viram agora há pouco, a Terra é o terceiro planeta em distância do Sol. O primeiro planeta é Mercúrio, em seguida Vênus e depois de Vênus é a Terra. Por causa de sua localização em relação ao Sol, é considerado um planeta interno, um planeta mais próximo. Ela se mantém em sua órbita, ou seja, em torno do Sol, graças à força da gravidade. A força da gravidade atrai a Terra para girar em torno do Sol. Órbita é o caminho que a Terra faz ao redor do Sol, né, gente? E aí nós vemos bem a localização da Terra no sistema solar. Todos podem ver, o sistema solar é justamente, ele centraliza, em seu centro está o Sol. E ao redor do Sol, todos os outros planetas orbitam, eles circulam ao redor do Sol, né? Então vemos aí os 8 planetas do sistema, tanto Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, todos esses 8 planetas que fazem parte do sistema solar. E aqui, mais especificamente, está a Terra, né? O terceiro planeta mais próximo do Sol, apenas perdendo, vamos dizer assim, em proximidade para Mercúrio, que está aqui bem próximo do Sol. A temperatura lá é muito mais alta pela proximidade. E Vênus aqui, né?
de acordo com a sua constituição, o que é a constituição? É como a Terra é formada, por que material a Terra é formada. Então vamos lá. De acordo com a sua constituição, a Terra é classificada como planeta rochoso ou planeta telúrico, ou seja, é um planeta sólido, é um planeta formado de rochas. Isso significa que a Terra, o nosso planeta, possui uma superfície rígida, formada de rocha e de solo, uma superfície dura, certo? Os planetas rochosos são esses 4 que vocês veem logo abaixo: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. No caso, professor, se esses 4 planetas são considerados planetas rochosos, os outros quatro planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, eles não são planetas rochosos, não. Eles são planetas gasosos, porque a composição desses planetas é feita muito mais de gases, diferente do que acontece com o nosso planeta Terra, que já é um planeta muito mais rígido, muito mais sólido que eles, certo? A Terra e seus movimentos. Como eu disse a vocês, a Terra está no Sistema Solar. O Sistema Solar compõe 8 planetas que giram, que circundam o Sol, que é a estrela central. Pois bem, a Terra se movimenta, assim como tudo no universo está se movimentando, né? E aí, se a gente está falando de movimento do planeta Terra, nós podemos falar de 2 movimentos principais, que são: o primeiro movimento é o movimento de rotação. Esse movimento de rotação é realizado em torno de si mesma, ou seja, de seu eixo terrestre. Ou seja, no movimento de rotação, a Terra gira em torno de si mesma. Esse movimento de rotação são justamente os dias, né? Demoram 24 horas para a Terra girar em torno de si mesma. É o movimento de rotação, com duração de 24 horas aproximadamente, ou um dia. Como consequência, tem-se dias e noites, ou seja, tem uma parte do dia que uma parte da Terra está de frente para o Sol, então ela recebe luz. Enquanto isso, a outra parte da Terra, logicamente, é a noite, porque ela não recebe a luz solar. Isso é o efeito do movimento de rotação. O segundo movimento importante que a Terra produz é o movimento de translação. Pois bem, se a rotação é o movimento da Terra em torno de si mesma, o movimento de translação é realizado em torno do Sol. É a órbita da Terra girando em torno do Sol. Esse movimento de translação dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, ou, para a gente, é claro, um ano, né? O ano pelo qual a gente passa é justamente a duração do movimento de translação da órbita que o planeta Terra faz ao redor do Sol. Por consequência, existem as estações do ano e a ocorrência do ano bissexto de 4 em 4 anos, certo? Então vamos lá, apenas exemplificando aqui para tirarmos todas as dúvidas. A Terra realiza a rotação ao mesmo tempo que se desloca ao redor do Sol. Ao mesmo tempo que a Terra está girando em torno de si mesma, está fazendo a rotação, ela está girando em torno do Sol, ela está fazendo a translação. Ou seja, os seus movimentos são simultâneos. Os 2 movimentos, a rotação e a translação, estão acontecendo ao mesmo momento, certo? Então vejam aqui o movimento de rotação, a Terra girando em torno de si mesma, de seu eixo. Já aqui à direita nós podemos ver o movimento de translação, que é o movimento da Terra girando em torno da estrela central, que é o Sol, certo? Agora nós falaremos um pouco sobre a formação da Terra. Como a Terra se forma? Eu já falei agora há pouco que todo o universo se forma a partir da primeira explosão, que é a explosão do Big Bang. É essa explosão que gera tudo o que existe até hoje. Mas o planeta Terra, após a explosão, como é que ele vai se formar realmente? Vamos lá. A Terra, o nosso planeta, surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. No início,
O nosso planeta era uma bola incandescente, ou seja, uma bola de fogo, né, gente? Que foi se esfriando ao longo de milhões e milhões de anos. Então perceba que essa mudança, essa transformação, essa formação do nosso planeta, ela dura bilhões, ela dura milhões de anos para poder ter as condições para que nossa espécie, para que o ser humano consiga sobreviver. Formaram-se com o passar do tempo a atmosfera, os primeiros mares e oceanos, bem como as primeiras rochas. Em seguida, após se formar essa estrutura, as primeiras formas de vida surgiram nos mares e nos oceanos. E aí, como vocês viram em aulas passadas, as primeiras formas de vida elas surgem no ambiente marítimo, no mar. Bactérias, posteriormente animais aquáticos, e aí após é que vai começar a operar a teoria da evolução. Os animais, os seres vivos, eles vão começar a se adaptar ao meio ambiente no qual eles vivem, e assim sendo eles vão se transformando com o passar do tempo. Então, a origem da Terra a Terra surge como uma bola incandescente, como vocês podem ver nessa imagem. Uma bola de fogo. Zero condições de vida. Nesse momento não há vida na Terra. A atmosfera primitiva era composta por gases tóxicos. Então, impedia o surgimento da vida nesse momento. Acredita-se que a água existente no nosso planeta tenha sido proveniente de cometas. Esses cometas se chocaram com a Terra e eram formados por gelo. Sendo assim, no momento que eles se chocam com a Terra, eles descongelam e vão se formando a água aos poucos. As primeiras rochas se formaram pelo endurecimento do magma. O que é o magma? É a rocha derretida. Quando você vê aqueles filmes que aparece um vulcão em erupção, pois bem, aquela lava é justamente o magma, é a rocha derretida. Com o passar do tempo, o planeta esfriando cada vez mais, esse magma dessa terra inicial, que era uma bola incandescente, ele vai esfriando cada vez mais e vai se transformar em rocha. Com as primeiras rochas, surgiu o primeiro grande continente, que foi chamado pelos cientistas de Pangeia. Atenção, turma, isso é importantíssimo. Hoje, todos nós sabemos, em nossa disciplina de geografia, que existem diversos continentes no planeta Terra. O continente americano, no qual nós moramos, né, no qual nós vivemos, tem a África, a Europa, a Ásia, a Antártida, a Oceania. Existem vários continentes, mas no início da formação da Terra, no início dessa história, existia apenas um continente, apenas uma massa de terra, e esse continente era conhecido como Pangeia. A formação da Pangeia, a forma dela, era mais ou menos dessa maneira como vocês podem ver, né? Uma grande massa de terra que, com o passar do tempo, ela vai cada vez mais se separando, ela vai cada vez mais rachando e se separando, e aí ela forma justamente o que a gente tem hoje, que é justamente vários continentes. Continente americano, que já se forma aqui, vem o continente africano, que já se forma aqui, a Europa, que já se forma aqui, a América do Norte. Percebam que todos esses continentes que existem hoje, no começo da formação da Terra, eles eram apenas uma grande massa, um grande continente, que era justamente a Pangeia. Então, gente, por hoje o objetivo da aula é justamente esse, compreender como a Terra se forma inicialmente. Espero que todos tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, existe muita informação na internet sobre esse conteúdo que a gente está estudando. Então, bons estudos e até a próxima. E aí, alunos do 6º ano, vamos ver o nosso último elemento da biosfera, que é a atmosfera. A atmosfera é aquela camada de gases que envolve a Terra. Dentre esses gases, o oxigênio e o nitrogênio são os principais componentes. Vocês estão vendo aqui a bolinha vermelha? É o que eu preciso que vocês observem. O oxigênio, cerca de 21% da atmosfera é composta de oxigênio.
e cerca de 78% de nitrogênio. O 1% que sobra de 100% é gás carbônico e outros tipos de gases. A atmosfera ela é composta por camadas. Como foi descoberto isso? A partir de equipamentos que foram colocados em balões atmosféricos, foguetes de observação, e assim os cientistas conseguiram essas informações. Ela é composta por 5 camadas. A primeira é a troposfera, essa aqui que está mais próxima da superfície. Ela possui cerca de 15 km de altitude. A estratosfera mais acima, a mesosfera, a termosfera e a exosfera lá em cima. Esse gráfico mostra mais detalhadamente cada camada. Elas são diferenciadas umas das outras pela composição físico-química, pela variação de temperatura e pela altitude. Os limites entre uma camada e outra não é mensurado com exatidão, quer dizer, esses limites eles não são exatos, são apenas estimativas dadas pelos cientistas. Esses limites variam conforme a latitude e as condições climáticas. A primeira camada, a troposfera, é essa que está mais próxima do solo. Ela concentra quase que todo o vapor d'água da atmosfera e é nela onde ocorre a dinâmica da maior parte dos fenômenos atmosféricos que nós conhecemos, ventos, massas de ar e nuvens. Por causa da força da gravidade, mais de 80% dos gases da atmosfera concentram-se nessa área aqui, da troposfera. E é aqui também onde ocorre o processo de irradiação, quer dizer, o aquecimento da atmosfera. A segunda camada é a estratosfera, que está acima da troposfera. Ela situa-se a cerca de 50 km de altitude e é onde está concentrado o ozônio, aquele gás que absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A terceira camada é a mesosfera. Ela alcança até aproximadamente 80 km do solo. A quarta é a termosfera. Estende-se a uma altitude de aproximadamente 450 a 500 km do solo. É nessa camada que se refletem as ondas de radiotelefonia, que possibilitam as transmissões de rádios entre todos os lugares do mundo. E a última é a exosfera. Está a mais de 500 km de altitude da superfície. Aqui o ar é intensamente rarefeito. O ar rarefeito é que está em menor quantidade, até o ponto em que ele deixa de existir no espaço sideral. Então essa camada é a transição entre a atmosfera e o espaço. Por isso não tem limite superior definido. E para cada camada ocorre variação de temperatura. Então entende-se que quanto mais alto se vai, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais próximo da Terra, maior a temperatura, quer dizer mais quente. A atmosfera é composta por elementos: temperatura, pressão, umidade e ventos. Nós vamos ver esses elementos um por um. Primeiro é a temperatura, que corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor absorvido pelo planeta nas porções sólidas e líquidas. Então, essa temperatura está relacionada ao aquecimento da superfície terrestre. E aí, como ocorre esse aquecimento? Esse é um gráfico que trata de efeito estufa, mas serve para que a gente consiga compreender como a Terra se aquece. A Terra é aquecida por irradiação, quer dizer, ela recebe luz solar, absorve determinada quantidade de luz solar e devolve para a atmosfera o excedente. Então, imaginando que nessa figura aqui, observem os pontos onde eu estou marcando. Então, essas setas vermelhas correspondem ao calor emitido pelo Sol. Então, a Terra recebe luz solar, é aquecida pela luz solar e devolve esse calor. É normal nós ouvirmos as pessoas falarem aqui no Nordeste: está subindo mormaço, estamos sentindo aquela temperatura que sobe de baixo para cima, como que vem do chão. Aquele é o processo de aquecimento terrestre. O calor emitido pelo Sol ele chega até a superfície, a Terra absorve uma parte desse calor e devolve para a atmosfera. Essa temperatura que nós sentimos é justamente
essa quantidade de calor de luz solar que a Terra devolveu para a atmosfera. E a atmosfera, por sua vez, manda de volta esse calor para o espaço. Então, isso quer dizer que a quantidade de calor emitido pela superfície terrestre em determinado lugar e momento pode proporcionar a ocorrência de dias mais quentes ou dia mais frio ao longo do ano. Então, em dias nublados, temperatura mais baixa, porque as nuvens, de certa forma, estão impedindo a chegada dessa quantidade de raio solar até a superfície. E em dias em que o céu está limpo, a quantidade de raios solares que chega até o solo é bem maior. A latitude é outro elemento que interage com a atmosfera. Latitudes são linhas imaginárias que atravessam a Terra entre o Polo Norte e o Polo Sul. Então, elas marcam, essas latitudes aqui, de certa forma, elas marcam as áreas que recebem maior incidência de luz solar. A principal latitude, linha imaginária que nós conhecemos, é a linha do Equador. Então, as áreas que estão próximas à linha do Equador, elas são mais quentes. E aí vamos entender por que nesse gráfico aqui. Essa linha aqui em vermelho é a linha do Equador. Em amarelo, observamos os raios solares. Então, entende-se que toda essa área que está próxima à linha do Equador, ela recebe maior quantidade de raio solar. Então, consequentemente, ela tem uma temperatura mais elevada. Todas as áreas mais acima da linha do Equador ao norte ou mais abaixo da linha do Equador ao sul recebem menor incidência de raio solar. Quer dizer que a temperatura é mais baixa. Outro elemento que interfere na dinâmica da atmosfera é a altitude. A altitude, para a gente entender melhor, seria a altura. Então, como nós estamos na primeira camada da atmosfera, nós estamos na troposfera, quanto maior a altitude em relação à superfície, menor a temperatura. Então, todas as áreas que estão mais próximas do solo, a temperatura é maior. Todas as áreas que estão mais distantes, a temperatura é mais baixa. Então, áreas que a gente costuma chamar de serra, tem a temperatura mais baixa. Áreas de montanha tem a temperatura mais baixa. Áreas de planalto tendem a ter a temperatura mais baixa, porque está a uma altitude maior do que a planície. Então, a temperatura tende a ser mais baixa. A gente costuma ouvir por aqui, fulano foi à serra, está no frio da serra, porque normalmente as áreas de serra têm a temperatura mais baixa. Então, mesmo estando em áreas de temperatura elevada, como é o caso do sertão nordestino, quer dizer, estamos próximos à linha do Equador, naturalmente a temperatura aqui é mais alta, mas quando se está em uma área de altitude elevada, uma área de serra, uma área de planalto, a temperatura tende a ser mais agradável. E o vento também é um elemento de influência. O vento é o ar atmosférico em movimento. E aí vamos observar melhor aqui. Nós temos a movimentação do vento na horizontal. Essas regras também são as mesmas para a vertical. Então, na horizontal nós temos uma área de baixa pressão. Baixa pressão quer dizer ar quente, quer dizer ar leve. Então, nós temos uma área de baixa pressão. Sempre que o ar é quente, ele é leve. Se ele é leve, ele tem uma maior facilidade para subir, para ganhar altitude. Então, áreas de baixa pressão são áreas em que o vento ele sobe com a maior facilidade. A regra é que sempre que uma massa de ar ela se desloca, outra toma o seu lugar. Então, se essa massa de ar quente ela sobe, imediatamente a massa de ar com temperatura mais baixa ela vai assumir o seu lugar. Essa massa de ar quente ele sobe, chega aqui em altas altitudes, ele consegue diminuir a temperatura, porque a regra é quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, ele estava quente aqui próximo à superfície. Estava quente por quê? Porque a Terra se aquece por irradiação, joga calor. Temos aqui poluição, temos o homem, temos outros elementos que influenciam. Então, esse ar, ele aumenta a sua temperatura. Ele sobe, chega aqui nas altas camadas
da troposfera, ele diminui a temperatura, se transforma em um ar de alta pressão, quer dizer, diminui a temperatura. Todo o ar, toda a área, todo o conjunto de gases que apresenta temperatura baixa, ele é considerado frio. Se ele é frio, ele tem uma alta pressão, quer dizer, ele é pesado. Então, esse ar que era leve subiu, diminuiu a temperatura, pesou e desceu. Para onde ele vai? Tomar o lugar de outra massa de ar quente que subiu. Então, esse é o ciclo do vento. Sempre ocorre esse ciclo, tanto na vertical como na horizontal. O efeito da maritimidade ocorre em áreas mais próximas de mares e oceanos, onde as águas se aquecem e se resfriam mais lentamente. E a consequência nessas áreas é que a variação de temperatura é menor. Então, quer dizer que as águas oceânicas elas conseguem conservar calor por um período maior do que o continente. Esse é um exemplo de brisa. A brisa é um tipo de vento que ele muda de direção entre o dia e a noite. Durante o dia é chamado de brisa marítima e durante a noite é chamado de brisa terrestre. Esse fenômeno aqui ele contribui para aumentar a pluviosidade, quer dizer, a quantidade de chuva nas áreas litorâneas de clima úmido, porque os ventos que sopram durante o dia, os ventos que vêm do oceano, eles vêm carregados de vapor d'água, porque durante o dia ocorre o processo de evaporação, então esse vento ele vem com o vapor d'água decorrente desse processo de aquecimento da água e evaporação. E aí essa umidade ajuda a formar as nuvens de chuva. Para a gente entender a movimentação da brisa, temos que entender que toda essa área do continente, ela se aquece mais rápido. Então, consequentemente, todo o ar que está acima do continente também se aquece. Então, esse ar aquecido, ele é leve. Então, ele tende a subir. E o ar que está acima do oceano está com a temperatura mais baixa, porque o oceano não está tão quente. Então, o ar quente leve sobe e quem assume o lugar dele é esse ar frio. Aí a gente chama de brisa marítima. É justamente esse vento frio que vem do oceano. À noite vai ocorrer o inverso, a brisa terrestre. O continente que esquentou durante o dia, agora ele vai diminuir a temperatura. E o oceano, a água que demora mais para conseguir elevar a temperatura, também vai demorar mais para perder temperatura, quer dizer, para diminuir a temperatura. Então, enquanto o continente já conseguiu resfriar, já perdeu temperatura, o oceano ainda não, ainda está com a temperatura elevada. E aí, toda a camada de ar que está acima do oceano, ela está com a temperatura elevada, porque passou o dia esquentando. Então, ela sobe, ela é leve e sobe. E a camada de ar que estava acima do continente, que já esfriou, ela vai em direção ao oceano. É chamada de brisa terrestre. Então, durante o dia, brisa marítima, o vento ele sopra do oceano em direção ao continente. E à noite, brisa terrestre, o vento sopra do continente em direção ao oceano. É o efeito chamado maritimidade. A continentalidade corresponde às áreas continentais influenciadas pelo aquecimento e resfriamento da superfície. Então, a continentalidade ela ocorre em áreas afastadas dos oceanos, enquanto a maritimidade ocorre em áreas próximas aos oceanos. A continentalidade ocorre em áreas afastadas, onde a temperatura do ar ela se aquece e se resfria mais rapidamente. Por quê? Porque o continente ele está recebendo calor e devolvendo calor. Então, ele consegue aquecer e resfriar mais rapidamente. E aí ocorre uma variação de temperatura. Então, de manhã pode estar muito quente, à tarde já pode estar mais frio. Ou essa temperatura pode variar em um espaço menor, 2 horas, 3 horas e até meia hora a temperatura ela
ela pode ter uma variação em um curto espaço de tempo, justamente por essa facilidade que a Terra tem, que o continente tem de receber calor e devolver calor. Diferente do oceano, que recebe calor, mas não consegue liberá-lo de forma tão rápida. Chegamos à pressão atmosférica, que podemos dizer que é o peso que o ar exerce sobre qualquer lugar na superfície terrestre. Então, tudo que existe no planeta, como construções, automóveis, vegetação, nós, os seres humanos, sofremos a ação da pressão atmosférica, a ação desse peso do ar. Essa pressão ela não acontece da mesma forma em todos os lugares da superfície, ela pode variar de acordo com a temperatura e com a altitude. Então, em lugares onde a temperatura é baixa, quer dizer, é mais frio, como as regiões polares, por exemplo, o ar ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, ele tem maior pressão. A pressão atmosférica nessas áreas é maior. Em lugares onde a temperatura é mais elevada, o ar ele é menos denso, quer dizer, ele é leve. Isso significa que a pressão atmosférica é menor. O peso do ar é menor. Esse gráfico mostra a relação com a altitude. Então, quanto maior a altitude, quer dizer, quanto mais distante da superfície, nós temos uma menor quantidade de ar. Se tem uma menor quantidade de ar, quer dizer que esse ar é rarefeito. Quer dizer, a gente não consegue encontrar ar na mesma quantidade que encontramos aqui embaixo, próximo à superfície. Nessa foto aqui, próximo a esse lago. Então, aqui em cima desse pico, nós temos uma menor quantidade de ar. Então, nós temos menos peso. Se temos menos peso, isso quer dizer que temos menos pressão atmosférica. Lembra que pressão atmosférica é a força provocada pelo peso, então é o peso do ar. Então, quanto menor a quantidade de ar, menor a pressão atmosférica. Em áreas de altitude mais baixa, nessa região aqui, nós temos uma maior quantidade de ar. E se temos uma maior quantidade de ar, isso quer dizer que temos uma maior quantidade de peso. Então, dessa forma, temos uma maior pressão atmosférica. Outro elemento de influência na atmosfera é a umidade relativa do ar, que corresponde à quantidade de vapor d'água que encontramos na troposfera. E aí, um exemplo de como nós conseguimos enxergar essa umidade é em uma situação como essa da foto.